tarde a todos. Hoje sobre estanqueidade das áreas internas de uma edificação e como começar um assunto como esse, tão importante dentro da construção civil, se a gente não começar pelo que é fundamental dentro da construção, que são as normas técnicas que nós temos hoje. Então, quando nós falamos de impermeabilização, a gente busca, com a execução de um projeto, uma garantia de que esse projeto e essa construção se adeque às normas de desempenho das edificações, que é a 15575. Em cima dessa condição, executando um bom projeto, a gente vai ter um nível de detalhamento muito rico e muito importante para que todas as etapas da execução do serviço de impermeabilização sejam feitas das melhores técnicas possíveis, da melhor qualidade executiva possível. E sem contar a responsabilidade, o fato de você ter um profissional devidamente habilitado, seja como ART ou CAL, um arquiteto, um engenheiro devidamente habilitado, para te fornecer parâmetros e te fornecer o conhecimento técnico dentro do que a gente aceita como uma impermeabilização bem executada. A elaboração de um projeto também, ela te permite um melhor controle em termos de consumo de material, de fiscalização de serviço. Quando a gente falamos de normas, o importante é que a gente tenha, dentro da impermeabilização para áreas internas, que a gente tenha 3 tipos de normas em mente, em mão, para que a gente possa fazer consultas. A primeira é a 9574, que é uma norma que detalha a execução do serviço de impermeabilização. Ela vai dar norte para uma execução de uma regularização de maneira adequada, uma observação mais detalhada e adequada quanto aos detalhes executivos, que com o projeto em mãos também facilitará o seu acompanhamento e a sua fiscalização. Partindo da 9574, é bom a gente também ter um pouco de conhecimento sobre a 9575, principalmente para aqueles que trabalham no nível de projeto de impermeabilização. Então, esses são nossos guias referenciais para uma boa execução, tanto do projeto quanto a execução da impermeabilização. E essas duas normas são sempre atreladas à 15575, que é a norma de desempenho da impermeabilização e de outros serviços da construção civil. Aqui é só um parâmetro para que vocês tenham uma observação melhor da riqueza de detalhes que você vai ter quando você elabora um projeto de impermeabilização. Você vai ter toda a parte de detalhamento quanto aos caimentos, toda a parte de detalhamento quanto a pontos específicos, como tubo emergente, pontos de elétrica, enfim, toda e qualquer interferência que porventura você tenha dentro da sua área a ser impermeabilizada. Então, o projeto é um elemento fundamental para quem deseja uma impermeabilização com qualidade e que tenha uma garantia de desempenho desse serviço e desse material. Quando falamos de área fria, antigamente a gente usava o conceito de área fria para todos os ambientes dentro de uma construção que pudesse ter uma possibilidade de água, seja em gotas ou seja uma formação de lâmina. E esse conceito veio durante muitos anos sendo adotado para cozinhas, banheiros, lavanderias e varandas, e por aí vai. Mas com o implemento da 15575, um acompanhamento melhor da norma 15575, essas áreas foram subdivididas. Então, hoje, dentro de um conceito de projeto, nós temos as áreas internas de uma edificação definidas entre molhadas, que são aquelas onde você pode ter uma possível formação de lâmina d'água, e aquelas molháveis, lavabo, cozinha, terraço, enfim. Eu não vou entrar no conceito de que todas as áreas que recebem respingo ou água em formação de lâmina deveria ser impermeabilizada, porque isso é um outro critério que a gente tem que analisar futuramente. Quando a gente fala de impermeabilização de áreas internas, eu aqui vou conceituar toda a área que eu tiver um ponto de captação. Um ralo, para mim, é uma área molhada e eu não vou me preocupar se essa área vai ser molháveis ou não. Então, dentro desse critério, vamos seguindo. Toda boa impermeabilização começa com uma preparação de substrato. E esse substrato já começa quando eu não tenho a minha referência, que é um projeto, um nível de detalhamento, começa pelo mínimo de conhecimento da norma. Então eu sei que todo ambiente interno, toda área interna, molhável ou molhada, que eu necessite impermeabilizar, eu sei que a norma me determina um caimento de 0,5% para ambientes internos e 1% para ambientes externos. Ou seja, fazer qualquer tipo de serviço sem desse conceito, você já começa a pôr em risco a eficiência do seu sistema. Então, a norma de execução 9574 serve para te dar parâmetro quanto a esse processo de execução. Outro critério muito importante é a execução da meia-cana. Muitos me perguntam, César, por que a execução da meia-cana não tem um cota? Bom, se você não tem cota é porque alguma deficiência em termos de projeto já ocorreu, ou a inexistência dele. Quando nós falamos de meia-cana, o importante é ter o conceito de que a meia-cana não é um elemento apenas estético. Ele é um elemento que faz com que todos os esforços que seriam concentrados num canto de 90 graus
se dissipem e sejam melhor absorvidas pelo sistema impermeabilizante. Então, a execução da meia-cama é fundamental para que você não tenha uma fadiga do sistema impermeabilizante nesse encontro, nesse canto de 90 graus, uma fadiga antes da vida útil total do produto. Um desgaste acelerado nesse ponto. Sem contar a redução do risco de, por exemplo, numa expansão, numa dilatação da argamassa de contrapiso, ou da argamassa de proteção mecânica, você ter, nesse ponto, um estrangulamento do sistema impermeabilizante, porque muitas vezes nós sabemos que a dilatação perimetral não é executada no canteiro de obra. Então, vamos seguir nesse critério. Rebaixos. Quando você não tem um projeto em mãos, você tem que ter pelo menos um mínimo de conhecimento de norma. Por quê? Porque em ambientes, seja eles internos, externos, áreas molhadas ou áreas molháveis, você tem detalhes específicos de qualquer impermeabilização, seja ela uma manta asfáltica, uma membrana acrílica, uma membrana poliuretana, enfim, em pontos onde você tem corpos que transpassam ou elementos que não fazem a parte, no caso, da composição, por exemplo, uma laje que tem um ralo, não faz parte do concreto, teoricamente, tem um PVC transpassando essa estrutura. Porém, ele é necessário porque ele é uma captação. Então, você tem que prever nesses locais detalhes específicos da sua impermeabilização, pois vai haver um trabalho diferenciado desses materiais, seja o PVC, seja o concreto, seja o seu sistema impermeabilizante. Aqui é um detalhe bem interessante, aqui é um rebaixo no ralo, porque eu sei que onde eu vou ter um ralo, eu vou necessitar ter um reforço do meu sistema impermeabilizante. E se eu não contemplar esse rebaixo, como vocês estão vendo aqui na foto, eu vou correr o risco de que toda a água que se direciona aos meus coletores, ainda mais num ambiente interno que eu tenho meio por cento de caimento, ele cria uma poça de água em volta dessa captação, desse ralo. Então, esses detalhes e essas observações são fundamentais para que amanhã você não venha a ter patologias, seja no seu revestimento, seja na sua estrutura. Alguns vão me perguntar, poxa, César, se eu tivesse empoçamento, o que afeta em termos de sistema impermeabilizante? Em termos de sistema impermeabilizante, nada, porque o sistema impermeabilizante é um elemento para contenção de água. Agora, a minha preocupação maior são com os revestimentos pós-impermeabilização, porque quando você tem um empoçamento em torno da captação, provavelmente o seu contrapiso, a sua proteção mecânica vai sofrer uma degradação mais acelerada, porque é como se o elemento tivesse submerso o tempo inteiro, ele vai aumentar o nível de porosidade, pode comprometer suas resistências, pode gerar carbonatação na superfície, fluorescências no rejunte, enfim, uma série de elementos danosos para a vida útil do seu revestimento. Então, se atentem aos detalhes. Continuando ainda em termos de áreas internas, um dos materiais mais usados são os de base cimentícia. Nós temos aqui vários ambientes demonstrados onde a impermeabilização interna das áreas molhadas pode ser executada. Banheiros, WCs, lavabos, áreas de serviço, cozinhas e por aí vai. Esse sistema contempla, na maioria das vezes, que é o cimento polimérico, ele pode ser bicomponente ou monocomponente, ele contempla ambientes em contato com o solo. E por quê? Devido à sua composição química, esse material tem uma qualidade diferenciada, que é a possibilidade de bloqueio de pressão hidrostática positiva e negativa. Significa isso, eu posso bloquear uma água que venha na frente do sistema impermeabilizante ou uma água que venha por trás, principalmente quando eu estou falando, me referindo de ambientes em contato com o solo. Dentro desse critério, a resistência à pressão negativa é um dos fatores determinantes para o uso desse material. Não altera a potabilidade, então eu me permito usar esse material em ambientes, por exemplo, como reservatórios, eu não corro nenhum risco, tá? Numa cisterna, num reservatório enterrado, não há nenhum problema, num tanque de piscicultura, enfim. Esse material me dá esse tipo de liberdade de utilização. Permite um assentamento sobre esse próprio revestimento, ou seja, de repente, por uma deficiência de nível, eu consegui dar 0,5% de caimento, mas não consigo fazer um contrapiso para assentamento do revestimento. Esse material me permite um assentamento do revestimento direto sobre ele. Lembre-se, todo material de base cimentícia é aberto à difusão de vapor, isso é muito importante. Seguindo quanto ao cimento polimérico, existem alguns cuidados que você deve ter. A priori, quando se olha um produto bi ou monocomponente, principalmente os bicomponentes, você tem que tomar cuidado com a homogeneização desse material. E por que isso? Quando você faz uma homogeneização desse material com rotações acima de 600 RPM, ou seja, sem uma furadeira acoplada a essa hélice de mistura, sem nenhum critério de rotação, o risco que você corre é fragmentar os grãos de cimento, que já são grãos bem finos, e, em contato com a resina do material, acelerar o processo de cura do material.
Então, eu já vi condições de obras onde a falta de controle da rotação de mistura do produto ocasionou sua secagem direta no invase. Ou seja, normalmente um produto que tem 40, 45 minutos de utilização aberta, o material praticamente secou em 2, 3 minutos. Outro princípio básico da aplicação de um material de base cimentícia é você garantir que a base de aplicação tenha hidratação suficiente para que ela não roube resina do seu sistema impermeabilizante. Uma vez que você deixou que essa resina seja absorvida pela estrutura por ausência de hidratação, automaticamente você perdeu todo o estágio químico de cura do material. Então, automaticamente você comprometeu todas as suas resistências e estanqueidades. E automaticamente você corre o risco, quando adotado o revestimento direto sobre o produto, que este caia. A ausência de homogeneização durante a aplicação é outro critério que eu vejo muito quando eu visito obras, quando eu vou dar uma consultoria para um cliente. Muitas vezes se mistura o produto e se acredita que ali está pronto, eu tenho 45 minutos de utilização, só que eu esqueço que eu estou trabalhando com um material mais pesado, que é o cimentício, e um líquido. E automaticamente, quando esse volume de material, esse produto já homogeneizado fica parado, ele automaticamente vai decantar o cimentício. E aí eu costumo ver, como vocês estão vendo na foto, parte da resina foi aplicada na estrutura e sobrou muito resíduo cimentício no fundo, ou seja, desbalanceei a fórmula, eu desbalanceei o desempenho do meu material. Outra recomendação que eu sempre dou ao meu cliente é que observem as condições da sua obra. E por que isso? Quando eu tenho um ambiente, seja uma sala de estar, um ambiente onde eu vou ter um tipo de revestimento diferenciado que não cerâmico, eu preciso também considerar que, como o material é um material aberto para difusão de vapor, esse material bloqueia água no estágio líquido. Então, eu preciso fazer testes preliminares pós-execução da impermeabilização, como vocês estão vendo na foto aqui, onde eu coloquei um filme plástico e selei o seu perímetro, para que ele tenha, em 24 a 48 horas, a formação de bolhas de água, a formação de água dentro desse filme plástico, para que eu tenha um parâmetro se eu tenho água só no estágio líquido, que foi bloqueado pelo sistema, ou se eu necessito de outro material para bloquear essa água quando ela está no estágio de vapor. E aí vocês podem observar nas duas fotos abaixo, onde eu tenho um piso vinílico aplicado sobre um cimentício e onde não se observou a presença da água também em forma de vapor. E aí você teve todo o desprendimento desse piso vinílico. E aqui uma outra situação, um taco de madeira, onde você teve a dilatação, a absorção da madeira, a absorção da água pela madeira, a expansão da mesma e automaticamente o desprendimento do substrato. Então, o conceito é bem legal. Quando a gente fala de argamassa, um cimento polimérico, uma argamassa semiflexível, muitos me perguntam, pô, César, é a fórmula adequada, então vou usar esse material para tudo. Não. A grande desvantagem desse material é que, embora ele tenha uma eficiência em termos de bloqueio de hidrostática positiva e negativa, ele é um material semiflexível. Então, eu não posso desconsiderar a necessidade estrutural da minha obra. Daí o surgimento das argamassas flexíveis, com e sem fibras. Nós vamos falar aqui um pouco das argamassas flexíveis com fibra. Uma das características importantes, uma ótima resistência à pressão hidrostática positiva, ou seja, a água que vem sobre ela. A sua homogeneização é bem tranquila. Normalmente, os fabricantes permitem que façam uma homogeneização do produto, por ele ser bicomponente, manualmente ou através de hélice de mistura. Eu, particularmente, acho que a mistura mecânica é extremamente eficiente e rápida, desde que eu tenha o controle de rotação. Caso eu não tenha isso, eu até preferencialmente acho que você pode e deve fazer uma mistura manual, para não correr o risco de incursar em problemas com o produto. A grande vantagem desses materiais é a presença da fibra. Automaticamente, quando eu estou impermeabilizando uma área, eu estou estruturando essa área. Então, eu dispenso normalmente o uso de uma tela de poliéster. Onde eu vou adotar, de repente, um reforço de uma tela de poliéster? Eu vou adotar em pontos específicos da minha área impermeabilizada. Por exemplo, num terraço, nos encontros de piso com parede, aqui na locação da meia cana, num encontro de parede com parede, é ali que eu vou colocar uma tela de poliéster para estruturação. No demais, no restante da área, a própria fibra cumpre essa função de estruturação do sistema. Uma grande vantagem dessas argamassas flexíveis com fibra é a sua boa aderência sobre outras superfícies, diferente do cimento polimérico. Então, é muito importante, quando você não tem um projeto em mão, quando você não tem um detalhamento em mão, a troca de informação junto ao fabricante dos produtos. Todo bom fabricante vai ter um departamento técnico específico e especializado para te dar esse tipo de suporte. Então, observem que
Na foto 4, eu tenho uma estrutura mista, eu tenho laje, alvenaria estrutural e tenho um shaft feito em drywall, em gesso acartonado, que seja. Então eu preciso revestir esse sistema. E ele está passando dentro de um banheiro. Então eu posso aplicar tranquilamente, claro, com os devidos detalhamentos entre a transição entre piso, laje e o shaft. Eu vou fazer uma meia cana e provavelmente essa meia cana seja em poliuretano, porque eu preciso de um material que absorva tanto a dilatação térmica do drywall quanto a dilatação térmica da estrutura. Percebe? Com detalhamento apropriado, eu consigo fazer uma argamassa flexível em estruturas como essa. Seguindo nossa linha de raciocínio, com relação às áreas residenciais e comerciais elevadas, nós temos outros sistemas também, mas continuando com a argamassa flexível com fibra, critérios para você ter uma boa aplicação e o que você pode ter como desvio. Novamente, volto a bater na tecla da homogeneização com alta rotação. Isso funciona para argamassas flexíveis e para cimento polimérico, ou para qualquer outra mistura de base cimentícia. E por que isso? O controle de rotação de acordo com o fabricante é fundamental. Novamente, aqui no cimentício, você tem duas possibilidades de problemas com o produto. A primeira é alta rotação, quebra o trânsito de cimento, que em contato com a sua resina termoplástica vai acelerar o processo de cura do sistema. Segundo, por ele ter fibras na sua composição, uma alta rotação pode criar um emaranhado de fibra e você perder a aplicabilidade do sistema, ok? Outra preocupação importante, novamente, é a hidratação do substrato. Você vê na foto 2, se vocês observarem, há uma diferença de tonalidade de aplicação onde o operário está executando. Aqui, no caso, o operário hidratou a primeira camada, que é a estrutura, aplicou o produto, e aí na segunda camada ele julgou que não seria mais necessária a hidratação e está aplicando o produto. Como a estrutura não está ainda com a sua porosidade selada, o que está ocorrendo é que ela está roubando resina do sistema impermeabilizante, o que vai comprometer tanto o seu desempenho quanto a sua cura. A ausência de homogeneização durante a aplicação também é outro fator que gera dores de cabeça com a argamassa. E aqui um outro elemento, e eu achei importante colocar essa foto, até para que vocês observem que uma tela de estruturação do sistema impermeabilizante ela tem que ser bem executada e ela tem que ser uma tela adequada, de acordo com a orientação do fabricante do material que você está adotando. Nesse caso aqui de obra, você vê parte da tela impregnada com a argamassa flexível e outra parte exposta. Então, se atentem a essas condições. Na dúvida sobre a aplicação de um sistema, consulte os fabricantes. Continuando ainda com os sistemas, vocês têm hoje no mercado uma gama de material muito farta. Um deles são as membranas de copolímeros especiais. Essas membranas elas te permitem um sistema de impermeabilização moldado em loco. Esse sistema de impermeabilização tem algumas vantagens. Uma delas é também permitir, claro, por ser muito mais flexível que os cimentícios, ele te permitiu o assentamento do revestimento direto sobre ele. Porque o copolímero dá, dentro da sua formulação química, uma resistência à alcalinidade do cimento. Então, ele te permite um assentamento de um revestimento, fluxo de escoamento. Vamos colocar mais lento, porque você tem uma argamassa sobre esse copolímero, sobre essa membrana, e automaticamente você vai ter os alcoóis atuando sobre o material. Ele tem uma boa resistência a essa finalidade. Aqui nós conseguimos observar um vestiário de uma obra comercial, vestiário, enfim, banheiro, e aí foi aplicado a membrana de copolímero e assentado o revestimento, no caso aqui um granito, sobre o material. Ok? É um material também a beta-difusão de vapor, resiste a choque térmico e a raios ultravioletas. Aqui nesse caso dessa obra, o Bradesco Alpha Building, foi muito importante demonstrar que é uma obra de porte. Então, hoje você tem esses materiais atuando muito incisivamente nessas obras que você não tem, de repente, uma mão de obra tão qualificada, mas materiais que te permitem, com o devido treinamento e orientação, que sua mão de obra própria consiga executar. Ainda continuando nas áreas de aplicação de ambientes internos, nós temos também outro material muito difundido dentro do mercado, que são as emulsões asfálticas. As emulsões asfálticas, a grande vantagem dela é também não demandar de uma mão de obra muito especializada para execução, porém, toda a membrana moldada em loco, ou seja, todo o material na qual o teu operário vai ser o responsável pela aplicação em si, que é um material moldado em loco, demanda um acompanhamento técnico mais próximo. De que maneira? Eu preciso ter ou garantir
que essa membrana, ao final da aplicação, tenha uma espessura o mais uniforme possível. Então, um controle tecnológico, um controle de mão de obra é muito importante. Nesse caso das emulsões asfálticas, sua facilidade é que é um material atóxico, é um material à base de água, você vai dando pinturas, né, camadas de pintura e formando essa membrana, estrutura ela com uma tela de poliéster. Os princípios de preparação de substratos são iguais para todos os sistemas impermeabilizantes, desde a regularização com caimento, execução de meia cana, enfim. Daí a necessidade de um projeto para te dar esse parâmetro, mas enfim, no caso das membranas asfálticas, a grande vantagem desse material é que você vai ter um sistema contínuo, um sistema elástico e contínuo. Acho que a grande dificuldade é você conseguir uma uniformidade de camada. Muitos me perguntam assim, César, as argamassas termoplásticas me permitem a execução em terraços travados em 2 ou 3 pontos, mas e nos terraços em balanço como esse que nós vemos na foto? O que você tem que levar em consideração, e isso o teu projeto vai contemplar, é que a movimentação estrutural de um elemento, de um corpo que avança na elevação ou na fachada da sua edificação, tem um comportamento totalmente diferente de um terraço inserido na estrutura, ou seja, travado em 2 ou 3 pontos. Tudo isso o seu projeto vai contemplar. Colocar um elemento, uma argamassa flexível, sobre um terraço em balanço é temerário, porque o ponto de maior trabalho e de eventual rompimento do sistema vai se situar no engastamento. Então, eu considero temerário usar uma argamassa flexível antes que alguém me pergunte num terraço em balanço. Um bom elemento, um ótimo material e de, vamos colocar assim, alto manuseio, se encontra no mercado, você tem diversos parâmetros e que te atende com relação a uma necessidade estrutural dessas, são as mantas asfálticas. Primeiro, é um material bem usual, difícil você encontrar uma obra hoje que não use uma manta asfáltica em algum elemento, em algum ponto da sua obra. São materiais que você pode ter iniciando com 80 newtons e chegando até 550 ou mais. Digo quanto à resistência à tração longitudinal, transversal. Você tem um material extremamente resistente e com flexibilidade até a baixas temperaturas de 0, de 5, de menos 5 e de menos 10 graus. Você possui diversos estruturantes, no caso aqui você pode trabalhar com glass, que é basicamente uma fibra de vidro, você tem o poliéster, você tem o polietileno em algumas outras mantas, enfim, e você também tem uma variação de espessura. Eu acredito que a grande vantagem da manta asfáltica ainda hoje, quanto aos sistemas moldados em loco, é a sua velocidade de execução. Hoje você tem materiais, por exemplo, de 2 a 5 milímetros, dependendo do que for contemplado da necessidade da sua estrutura. A grande vantagem da manta asfáltica é que você faz o sistema e ele já está pronto para o teste de estanqueidade. A desvantagem é que ele ainda requer uma mão de obra com uma certa qualificação. Tá? Mas é um elemento que pode ser adotado. Muitas vezes, quando a gente pensa em estanqueidade das áreas internas, a gente só enxerga o âmbito residencial ou comercial. Mas tem edificações com necessidades específicas, como hospitais, farmácias, indústrias farmacêuticas, perdão, enfim. Todo o ambiente industrial ou hospitalar tem suas áreas internas e demandam alguns certos cuidados específicos. Por exemplo, quando a gente fala de áreas hospitalares farmacêuticas, você tem aí apoio de laboratório, você tem depósitos de reciclados infectados, você tem higienização de louça, esterilização, lavagem, câmara fria, enfim, uma infinidade de ambientes que demandam sistemas impermeabilizantes. A grande diferença desses materiais para os materiais de uso residencial ou comercial é que esses materiais também demandam resistência química. Então, aqui você tem 2 fotos do Hospital Metropolitano, por exemplo, de Maceió, e o Biolab, que é uma fábrica de insumos farmacêuticos em Montes Claros, Minas Gerais. Quando a gente fala de ambientes hospitalares, a gente tem que contemplar esses tipos de ambientes. São câmeras cadavéricas, são expurgos, são lixeiras, enfim. São ambientes que demandam materiais, como eu já falei, com resistência química. Pensando nesse critério, hoje nós temos cimentos poliméricos com resistência química. E aí eu posso adotar eles e esse material em ambientes onde eu vou ter, por exemplo, aqui, uma lixeira de descarte, uma câmara cadavérica em contato com o solo, em ambientes de expurgo, de limpeza, enfim. Agora, uma observação, e isso o projeto vai te trazer, por isso eu estou batendo, estou sendo incisivo com relação à execução de um projeto, é que a ausência de um projeto pode te levar a problemas pós-execução que são difíceis de sanar. Um exemplo maior é aqui nessa foto onde eu estou sinalizando, eu tenho um ambiente refrigerado de um hospital, que é uma câmara cadavérica,
foi impermeabilizada, teve todo o isolamento térmico do equipamento, porém, o abre e fecha, o manuseio constante dessa câmera gera uma variação térmica. E essa caixa onde as câmeras se localizam não foi pensada ou detalhada para isso. Daí eu tenho uma condensação surgindo nessa parede. Então, nesse ambiente, eu não tinha como trabalhar internamente, a gente teve que fazer o tratamento externamente. Tudo porque uma deficiência de projeto. Se contemplou a impermeabilização internamente à câmara, mas não se contemplou a condensação ou a variação térmica entre os dois ambientes. Ou, de repente, uma deficiência quanto ao isolamento térmico. Aqui, a gente não pode nem falar que é uma deficiência do sistema impermeabilizante. Grande vantagem desse cimento polimérico também é a sua resistência química. Então, a gente tem que pensar que esses ambientes são constantemente lavados com elementos altamente agressivos, porque eu preciso descontaminar essa base. Seja ele um revestimento, seja ele um piso, eu preciso descontaminar essa base. Então, automaticamente, eu vou estar usando muito produto de alta agressividade química. A vantagem do cimento polimérico também te permite um assentamento do revestimento direto sobre ele e aberto à difusão de vapor. Pensando ainda no sistema para hospitais, para ambientes hospitalares e farmacêuticos, áreas molhadas internas da edificação desses ambientes, hospitais e farmácias, você também tem o poliuretano como um ótimo elemento para esse tipo de uso. Primeira vantagem é isento de solvente. Já cria uma vantagem no manuseio, enfim, na toxicidade do material, ou seja, um material tóxico. Segundo, o fato de ter um baixo teor de VOC. Terceiro, uma elevada resistência química. Alta resistência à corrosão também. E resistência a temperaturas elevadas. Agora, novamente, eu peço que vocês se atentem àquilo que eu já falei sobre os cimentos poliméricos, sobre as argamassas flexíveis, sobre todo o material, enfim, que seja composto por um componente A, B ou às vezes até um componente C, que são os desvios de aplicação. Primeiro, quando a gente fala de poliuretano, você tem que pensar sempre no teor de umidade da estrutura para aplicação do mesmo. Segundo, o controle de temperatura do ambiente. Ou seja, normalmente os fabricantes vão estar especificando o material por uma temperatura entre 25 e 35 graus, ou 30 graus. Temperaturas superiores a isso vai ocasionar uma aceleração da cura do produto. Então, tudo isso tem que ser contemplado quando da execução do projeto ou quando da aplicação. Eu acho que está mais associado a uma aplicação do que a propriamente dita um projeto. Você não consegue ter esse controle tão específico. Ainda falando dos poliuretanos, a preocupação maior é também quanto ao controle na velocidade de execução de homogeneização do produto. E nisso eu falo por quê? Se você tem uma velocidade de homogeneização muito alta, o que ocorre é que eu incorporo muito oxigênio nessa mistura. E automaticamente, pela nossa própria mão de obra, eles terminam a homogeneização e vão direto para a aplicação. Todo elemento composto, todo o sistema impermeabilizante composto por componentes A, B, C, devem ser homogeneizados e devem permanecer em repouso de 2 a 3 minutos após a mistura. O que eu gero com esse repouso? Eu faço com que todo esse ar que eu incorporei na mistura suba para a superfície e não me gere esse tipo de dano que vocês estão vendo aqui na foto do poliuretano aplicado. Eu tive formação de bolhas porque se homogeneizou o produto e se foi direto para a aplicação. Somando-se a isso, a quantidade de bolhas vão ser mais ou menos, se somado a esse processo de mistura e aplicação imediata, o substrato estiver seco, o substrato tiver com teor de umidade acima daquele especificado, tá? Então, basicamente é isso. Quando nós falamos de ambientes hospitalares e farmacêuticos, nós também temos um produto bem interessante com resistência química, que são os produtos à base de epóxi. Esses materiais normalmente são bem difundidos e bem usados em obras de grande porte, mas também têm ótima aplicação em hospitais e farmácias, no caso, em indústrias farmacêuticas, seja em pisos, seja nos ambientes que requeram algum tipo de resistência quanto à agressividade dos elementos de limpeza, tá? Acho que basicamente falando de áreas internas, esses são os materiais mais adotados. Não vejo outros materiais que possam ser aplicados que tenham uma boa resistência química. Voltando aos sistemas de epóxi, eu peço a atenção novamente à homogeneização. Aqui nós temos um outro elemento, o material à base de epóxi, bicomponente, homogeneizado, onde não se atentou ao controle de umidade do substrato. Se você não tiver um controle de temperatura, você vai ter esse tipo de ruptura e uma aplicação imediata após a homogeneização. Bom, basicamente é isso. Gostaria de agradecer a participação.